O próximo elemento que nós vamos trabalhar aqui no Word é o gráfico. Então, assim, o gráfico é uma ferramenta visual muito útil quando eu quero representar dados. Aqui nesse nosso documento, por exemplo, vamos supor que nós quiséssemos representar essas extensões das florestas num gráfico, tá? Como eu não tenho esse dado aqui dessa terceira floresta da Ásia, vou colocar um valor qualquer, só para a gente poder fazer o exercício. Então, vou copiar esse dado aqui de cima, tá? Marquei, vou dar um Ctrl C, e aqui dentro dessa célula eu vou dar um Ctrl V, e vou alterar esse valor, vou colocar, por exemplo, 2.560, tá? Vejo que aqui a nossa fórmula ficou errada, né? Então, lembrando que a fórmula, ela não é atualizada automaticamente. Então, eu vou vir aqui na guia Layout, vou clicar em Fórmula. Não preciso fazer nenhuma alteração, porque ela já está correta. É só dar um OK para ela atualizar o valor final, tá? Então, agora como a gente já tem todos os dados que nós precisamos, é só inserir o gráfico. Como é que funciona? Bom, o gráfico, como qualquer outro elemento, vai ser inserido no local onde estiver posicionada com o mouse, tá? Então, vamos supor, se eu quero inserir o gráfico logo após esta tabela de dados, eu vou clicar aqui, logo depois da tabela, tá? E aí sim, vou vir aqui na guia Inserir e clicar em Gráfico. Ele vai abrir essa janela para que eu possa selecionar o tipo de gráfico que eu desejo. Os mais utilizados são gráfico de coluna, linha, pizza e barras, tá? Então, dentro desses modelos eu posso selecionar qualquer um deles. Vamos supor que eu quero um gráfico de pizza, tá? É só vir aqui clicar, né? E selecionar aqui em cima qual é o modelo de pizza que eu desejo. Eu gosto bastante deste aqui de 3D, mas fica a critério de cada um. Então, depois que eu selecionei o gráfico, é só clicar em OK. E está aqui ele. Note que o Word, ao mesmo tempo que insere o gráfico aqui para mim, abre também uma janela do Excel. Ah, mas por quê? Bom, porque o gráfico é um elemento que é nativo da ferramenta Excel, tá? Então, o Word não é propriamente uma ferramenta para trabalhar com gráficos, mas ele dá essa possibilidade para nós. E por que que ele abre essa janelinha aqui para nós? Para que nós possamos inserir os dados que vão ser representados nesse gráfico, tá? Então, pode notar que aqui, ó, ele traz uma estrutura que é uma estrutura padrão, é um default, onde eu tenho vendas, né, que é o título do gráfico. Depois, as legendas que estão aparecendo aqui no meu gráfico correspondem a esses nomes que eu tenho aqui, tá? Então, o que eu preciso fazer nessa janela do Excel é substituir esta estrutura colocando as informações que eu desejo demonstrar, certo? Então, eu vou subir um pouquinho aqui com o mouse, né, para ver o que eu quero que apareça na estrutura. E aqui eu vou começar a substituir, tá? Então, vou me posicionar aqui com o mouse e vou colocar floresta amazônica. Note que à medida que eu vou escrevendo, né, ele vai ultrapassando ali, vai transpondo a outra célula, mas eu não preciso me preocupar com isso, tá? Porque vai ficar tudo certo. Então, eu vou clicar na segunda célula e vou colocar floresta tropical do Congo. Melhor, vou tirar esse tropical, vou deixar só a floresta do Congo, tá? E aqui nessa terceira célula, vou colocar floresta da Ásia, certo? E se eu quiser aumentar o tamanho dessa coluna para verificar se eu escrevi corretamente, é só vir aqui com o mouse, ó, e pressionar o botão esquerdo e puxar para o lado, tá? E agora, então, ó, tá tudo certinho, eu vou colocar aqui os valores correspondentes. Então, floresta amazônica é 4196943.
Lembrando que aqui no Excel eu não vou usar os pontos para separar os milhares, tá? Vou dar um Enter aqui, depois vou colocar 1.800, mais 3 zeros, e aqui o último valor é 2.560, 1, 2, 3, tá? Bom, e aqui o título, o que que é? São as florestas tropicais, né? Então, vou colocar essa informação. Florestas tropicais. Pronto. Note que nesse meu gráfico eu não tenho essa última informação aqui, tá? Como é que eu faço para tirar essa última linha? É só vir aqui, notem que eu tenho aqui alguns pontinhos, né? Olha só. Então, é só vir aqui bem nesse pontinho, tá? Pressionar o botão esquerdo do mouse e diminuir uma linha, tá? Então, agora vejo que os pontinhos que estão demarcando os meus dados estão fora dessa linha aqui, tá? Depois que eu finalizei, então, a digitação dos meus dados, basta fechar essa janelinha aqui do Excel. E está aqui o meu gráfico, tá? Então, com os dados corretamente, olha só. Note que aqui não está aparecendo os valores, né, correspondentes. Então, eu posso clicar no gráfico, tá? E depois que eu faço isso, eu posso clicar nesse sinalzinho aqui de mais, que é onde eu posso inserir elementos adicionais no meu gráfico. E aqui vai aparecer o elemento rótulo de dados. É só clicar aqui e está aqui os valores, ok? Vou dar um ESC aqui para sair do menuzinho. E aqui também, clicando no gráfico, eu vou verificar que eu tenho duas guias adicionais, né? A guia de design do gráfico e a guia formatar do gráfico também, tá? E eu posso estar utilizando essas guias para aplicar, né, um estilo de gráfico diferenciado, ou ainda utilizar a guia formatar para fazer uma formatação personalizada, se for esse o meu desejo, tá? Eu vou clicar aqui em design do gráfico e vou pegar aqui em estilos de gráfico, um estilo diferenciado. Deixa eu ver esse aqui. Ó, vou pegar este aqui que eu achei mais bacana, tá? E está pronto, né? Então, vejo que é bem fácil eu inserir um gráfico no Word, tá? E vamos supor que, eu inseri o gráfico e percebi que ele ficou com um dado errado, né? Eu digitei errado lá no Excel. Como é que eu faço para atualizar isso, para alterar um dado que eu inseri no gráfico? Basta vir aqui, ó, eu seleciono o gráfico e vou clicar aqui em editar dados, tá? Ao clicar aqui, ele vai abrir novamente aquela janelinha do Excel e eu vou poder fazer a correção que eu desejar, ok? Outro detalhe também, deixa eu fechar aqui o Excel novamente. Vamos supor, eu inseri o gráfico, utilizei um gráfico de pizza, né? Mas, depois no final eu não gostei do resultado, eu quero alterar o tipo de gráfico. Como é que eu faço? Eu vou utilizar esta opção aqui de alterar tipo de gráfico. Ele vai abrir aquela janela que nós vimos anteriormente. E vamos supor, eu quero um gráfico agora de colunas, tá? Então, cliquei aqui, já veio aqui para mim a visualização. Vou clicar em OK e está aqui o meu gráfico novo, tá? Então, notem, não preciso alterar dados, não preciso fazer nada, né? Eu só alterei o tipo de gráfico mesmo, ok? Aqui nesse gráfico de colunas, tá? Eu vejo que eu tenho uma informação aqui que está adicional, que é essa aqui, tá? Isso aqui eu não preciso, o que que eu faço? Clico na informação que eu quero e clico no delete, tá? Ele vai tirar aquilo ali para mim, certo? Outro detalhe é o seguinte, vejo esses valores dos rótulos, eles estão sem formatação nenhuma. Vamos supor que eu quisesse colocar os pontos para separar os milhares. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar um deles qualquer, vou vir aqui na guia formatar, tá? E aqui dentro da guia formatar de ferramentas de gráfico, vou clicar aqui nessa opção bem da esquerda, formatar seleção.
E quando eu clico aqui, ele abre então essa janelinha lateral com várias opções. Uma delas é essa aqui de baixo, onde eu tenho número, tá? Eu vou clicar aqui, vou rolar a tela lá um pouco mais para baixo. E aqui em número, eu tenho como selecionar a categoria do número. Eu vou clicar aqui e vou selecionar número mesmo, tá? E vejo que ao selecionar número, ele já ajustou aqui, ó, com o separador de milhar. Só que ele inseriu também as decimais. Eu não quero decimal, né? Então, o que que eu vou fazer? Aqui em casas decimais, eu vou alterar esse 2 aqui para 0 e vou dar um Enter. E agora sim, ó, ficou corretinho, tá? Vou fechar minha janela lateral e está pronto o meu gráfico, certo?